Pessoal, vem para cá, porque a discussão que a gente vai propor hoje é um pouquinho diferente. Sabe aquela história das canetas emagrecedoras que viraram uma febre, todo mundo de repente aparece e surge magrinho? E a Câmara dos Deputados tem um projeto de lei do deputado Mário Heringer, que é líder do PDT, e esse projeto teve a urgência aprovada pelos parlamentares nessa última semana. O pessoal do comercial da TV já voltou, está conosco, a gente está falando sobre as canetinhas emagrecedoras e agora um projeto que deve ser analisado, porque já foi votado em regime de urgência na Câmara dos Deputados para quebrar a patente de algumas dessas canetas, entre elas Mounjaro e Zepbound. E qual é a justificativa nesse projeto? Bom, temos uma epidemia de obesidade e de diabetes, esses remédios são caríssimos, essas canetas são caríssimas, portanto, seria muito difícil integrá-las ao SUS, né? Porque por causa do custo alto, é melhor quebrar a patente e tornar esses medicamentos mais acessíveis para ajudar nessa epidemia de obesidade e diabetes, assim que está colocado no projeto. E nós convidamos hoje 2 entrevistados para promovermos essa discussão. Uma discussão do ponto de vista de saúde e outra do ponto de vista econômico. Então, vou começar pela saúde com o médico Dr. Alexandre Hall, que é diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Doutor Alexandre, muito bem-vindo ao Mercado Aberto. Obrigada pela sua presença. Queria que o senhor começasse nos dizendo se o senhor acha que seria salutar para o sistema de saúde do Brasil que houvesse a quebra de patente dessas canetas emagrecedoras. Bom dia, Amanda. Eu acho que o mais importante começar a falar isso, Amanda, é que no ano passado nós tentamos incorporar no SUS as canetas que já tiveram a quebra de patente. Então, liraglutida, a patente já caiu e o governo não incorporou. Agora, mês que vem, cai a patente da semaglutida e o governo não incorporou. Então, não tem lógica numa sequência de medicações que têm benefícios e são mais estudadas, querer quebrar a patente de uma que chegou agora. Isso é a total falta de entendimento de como a ciência caminha. Então, certamente, a gente gostaria de ter todas as opções para o tratamento no Sistema Único de Saúde, mas não há lógica nenhuma de não colocar as que já quebraram a patente, que são de custo menor, no sistema de saúde, é o que deveria primeiro entrar. O nome comercial, que é sempre de mais fácil entendimento, doutor Alexandre, o senhor pode declinar quais já tiveram as patentes quebradas e não foram incorporadas pelo SUS e por que não foram incorporadas pelo SUS? Liraglutida, o primeiro nome foi Victoza, lançado no Brasil em 2011. Sim. E depois Saxenda, uma para diabetes, a outra para obesidade, do laboratório Novo Nordisk, ok? Hoje nós temos cópias dela no mercado já. Tem cópias. Tem o Lirux, tem o Oliri, que são da AMS. Então tem várias no mercado. E no caso da semaglutida, é o Ozempic e o Wegovy, que agora, daqui a algumas semanas, já cai a patente. E a justificativa do governo é que não tinha orçamento para isso, de medicamentos que são muito mais baratos do que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, que tem que entender que pode até quebrar patente, mas ela vai ter um custo. E parte do custo de que o consumidor paga na farmácia é bem elevado, é o tributo. Então, na realidade, essa é uma discussão que tem que ser feita por esse caminho. Agora, doutor, essas que já tiveram a patente quebrada, né, que Ozempic, Victoza, Saxenda, são muito famosas, estão mais tempo no mercado, elas estão mais baratas se você quiser comprar numa farmácia, por exemplo. Houve uma redução relevante de custo? Não. O mercado achou que ia baixar muito o preço, isso não aconteceu. Por quê? Entendendo também, né? Não, ninguém sabe por quê. Porque a procura, a demanda é altíssima, quer dizer, deve ser mais a lei de oferta e demanda no mercado. Se tem muita gente buscando, não tem porquê nem... E outras empresas já têm outros fabricantes agora também, então você já tem o genérico dessas canetas. Não genéricos, são similares. Similares, é diferente. Tá Você bom. lê
A gente tem o original de marca, a gente tem os similares e nós temos o genérico. Não existe genérico desses medicamentos injetáveis, pelo menos em curto prazo não vai acontecer. Então, isso também tem que ficar claro, porque alguém vai produzir esse medicamento e vai ter que vender para o governo, tendo quebra de patente ou não. Se esses laboratórios que são os competidores dos originais, que um é da Europa e o outro é dos Estados Unidos, venderem pelo mesmo preço, não muda nada. Então não tem uma diferença relevante de preço entre os originais e os similares? Não. Quanto é que está um medicamento desse hoje na farmácia, doutor? Um Ozempic, por exemplo? Vai depender da dose que usa, por isso que é importante falar. Então hoje, usando 1 miligrama, que é uma dose mediana, que é 1 miligrama uma vez por semana, o tratamento mensal em torno de R$ 1.000. É caro, bem caro ainda, né? Pouco acessível à população em geral. Agora, doutor, e essas recentes descobertas, que, enfim, ainda não foi totalmente consolidado, mas há uma suspeita de que o uso de algumas dessas canetas emagrecedoras pode ter provocado a morte de pelo menos 6 pessoas por causa de uma pancreatite. Ainda tem mais de 200 casos investigados. Há uma relação estabelecida entre essas coisas? Qual é o aviso clínico, como médico, que o senhor daria para a população? Porque a gente sabe que hoje acho que você ainda precisa, né, de prescrição médica para comprar essas canetinhas, mas elas acabam sendo usadas de forma muito mais indiscriminada pela população. Qual o risco que isso impõe? Várias coisas. Primeiro, o número da Anvisa de 2018 a 2025, 6 mortes suspeitas associadas a esses medicamentos e 225 casos de pancreatite. Coisas diferentes. 2, isso está na bula, desde o primeiro remédio. Não é um número acima do que já estava previsto na bula e a Anvisa faz parte da farmacovigilância global, um número igual no mundo inteiro. É um risco que vários remédios vão ter de todas as classes de ter algum efeito adverso. 2, medicamento não é para vender sem receita, é simples assim. Esse hábito que o brasileiro tem de ter acesso ao remédio é que faz nós sermos campeão no mundo de acidentes com automedicação. Então, o que aconteceu foi a retenção da receita para dificultar as pessoas a terem acesso sem acompanhamento médico. Médico não é para bonito, é para fazer a coisa certa. E o que a gente vê é remédio vindo do Paraguai vendido sem receita, farmácias de manipulação fazendo cópias de origem obscura. Então esse cenário é muito maior do que a receita dada pelo médico. E é isso que é o grande problema. Então, pessoas que tenham indicação, obesidade ou sobrepeso, ou diabetes mellitus tipo 2, o efeito benéfico do remédio é infinitamente maior do que o risco do efeito colateral. O problema é o uso desnecessário e sem acompanhamento médico. Qual o risco das pessoas, por exemplo, agora, até pessoas mais magras ou pessoas que fazem atividade física, mesmo elas recorrem a essas canetinhas uma vez por ano, antes do carnaval, por exemplo, agora, né? Quero ficar mais fitness, vou ali para a praia, quero estar mais magrinho. O que isso acarreta? É uma nova... A gente entende os benefícios que esses remédios trouxeram para a diminuição de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, etc. Mas, em contrapartida, o que essa nova moda impõe também? É errado. Não é para usar. Não foi testado. Não foi testado numa mulher de 60 quilos que quer pesar 55 para ficar bem para o carnaval. Então, o que pode acontecer? Não sabemos. Pode vir um efeito adverso inesperado. Droga é droga, tem que ficar claro isso. Eu sempre dou esse exemplo que é bem impactante. Cocaína emagrece. É por isso que a gente vai achar legal a pessoa usar cocaína para emagrecer? De jeito nenhum. Então, o que tem que ficar claro é que não é para ser usado em ninguém que não tem indicação. Ponto. Senão a gente normaliza o errado. Não se deve normalizar o errado. E você tem razão, é todo mundo fazendo isso. Então eu sou professor universitário, presidente de sociedade médica, temos que falar abertamente, não façam isso. Vai aumentar o número de pessoas tendo problema porque não se sabe o que vai acontecer. É isso, gente. Malhe e fecha a boca, porque a receita mais antiga é que dá certo. A não ser, claro, que você tenha orientação e indicação médica para usar os medicamentos. Nesse caso, aí bacana, que bom. A ciência está aí mesmo avançada para ser usada, né, doutor? De forma correta e com medida e com orientação médica. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Bom carnaval. Obrigado e bom dia a todos.
Bom dia. E vamos para a nossa segunda entrevista do dia, que a gente agora vai olhar essa mesma questão, né, da liberação, da quebra de patentes, do ponto de vista econômico e jurídico. E é por isso que a gente vai conversar agora com Marcos Lobo de Freitas Levi, advogado sócio do escritório Lopes Muniz Advogados, que é especialista nessa questão. Primeiro, doutor, seja muito bem-vindo, Marcos. Eu queria entender com o senhor esse projeto específico que está agora na Câmara dos Deputados, que quer quebrar a patente do que a gente conhece como Mondiaro, né? Que é o mais conhecido, é o mais famoso. Como é que acontece essa quebra de patente? Isso, para efeitos econômicos e jurídicos, pode acarretar insegurança jurídica? Já está na época em que essa quebra de patente desse medicamento pode ser feita? Como é que funciona esse rito, essa regra? Bom dia, obrigado pelo convite. De fato, olha, é óbvio que uma coisa dessa pode sim trazer uma insegurança jurídica para todo mundo. O que eu gostaria de lembrar inicialmente é o seguinte, eu vou botar um pouco na história aqui, que até 1996, né, o Brasil não permitia sequer patente de medicamento. Isso foi permitido com a lei de patentes, que é uma lei de 1996, que então passou a admitir essas patentes. Antes disso, elas não existiam, né? E ela é feita de acordo com um acordo internacional chamado TRIPS, que regula isso no mundo inteiro de forma absolutamente igual. Não é? Então, a patente tem 20 anos, contada da data do depósito, é uma coisa um pouco longa, mas vou ficar por aqui. E existe, nessa legislação toda, previsões para o que se chama de quebra de patente, mas que tem o nome de licença compulsória, né? Porque a patente ela não se quebra, ou ela se encerra por decurso de prazo, ou seja, termina o prazo e ela passa então a ser de domínio público, ou, né, se faz uma licença compulsória, que pode ser feita por alguns casos, por falta de exploração, alguns outros tal, e um deles é em casos de calamidade pública, programa de saúde nacional ou internacional, então isso pode acontecer. E, até por causa disso, na verdade, foi criado, essa lei foi alterada no ano de 2021, durante a pandemia, exatamente por causa da pandemia, para, se fosse o caso, se pudesse fazer uma licença compulsória de medicamentos ou vacinas que estivessem disponíveis para aquilo. É só para a gente se lembrar, nem neste caso isso foi feito. Quando essa lei foi alterada, é que se incluiu na lei brasileira a possibilidade de que o Congresso, por lei, fizesse esta licença compulsória, porque na legislação e no formato anterior, isso seria feito por um ato do Poder Executivo apenas. Então, uma das coisas que eu acho neste caso específico, eu acho que o Congresso agora está buscando um certo protagonismo, me parece que um pouco puxado para um ano de eleição. Mas isso pode, de fato, criar um problema de segurança jurídica. Especialmente porque, como lembrou o doutor Alexandre, que falou um pouquinho antes de vir aqui, eu tenho hoje já medicamentos que já têm produtos que são cópias daqueles produtos e que a patente dele já terminou o seu prazo. Então, qual é a razão para que eu faça isso com produtos que são da mesma classe, para o mesmo efeito, protegidos por patentes? E com isso, o que eu posso fazer? Eu posso afastar novos investimentos no Brasil, porque o investidor não terá certeza de se ele, por acaso, não será afetado por um ato deste. O que isso pode acarretar para empresas farmacêuticas, para a gente avançar um pouquinho mais nesse sentido de investimentos? Até o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin falou ontem sobre esse assunto. Ele falou: nós somos contrários à quebra de patentes, né? Isso afasta a competitividade. Quer dizer, se ainda é válida a patente do Mondiaro, por exemplo, ainda não se extinguiu. Se você, por meio de uma lei que aprova essa licença compulsória, para permitir a quebra de patente, a produção de similares desse medicamento, o que isso provoca em termos jurídicos e econômicos para as empresas farmacêuticas estabelecidas, para os acordos dos quais o Brasil, internacionais, dos quais o Brasil é signatário?
Isso, na verdade, afeta no sentido de que as pessoas, as empresas, né, pensarão um pouco mais, né, demoraram um pouco mais e terão certas restrições em fazer investimentos que seriam aplicados no Brasil para isso, com problema de poder perder seus investimentos, na verdade, né, e terem prejuízo com seus investimentos. Né. Num breve resumo aqui, os investimentos feitos para a criação, os estudos, entre a criação de uma molécula e colocar esse produto no mercado, eu tenho aí uma estimativa de entre 1 a 2 bilhões de dólares, tá? Para fazer tudo isso. Então, eu preciso tempo para recuperar esse investimento que eu fiz, e eu tenho um tempo hoje que já é, na verdade, limitado por uma lei. Tá? Eu tenho esse período de 20 anos contato do depósito, o que na indústria farmacêutica significa que eu vou trabalhar com um período de aproximadamente 8 a 10 anos de exclusividade, porque entre a criação da molécula e eu conseguir colocá-la no mercado, porque eu dependo também de aprovação de autoridades sanitárias, eu vou transcorrer um prazo de 10 anos até que isso possa acontecer. Então, se me for impedido um tempo razoável para a recuperação de investimento, esse investimento pode deixar de ser feito. Entendi. Doutor Marcos, a gente estava conversando com o doutor Alexandre, ele estava explicando que os medicamentos que já deram tempo, já extinguiram a patente, né? Quer dizer, já tem a fabricação de similares, Ozempic, Saxenda, Victoza, etc., mais antigos, estão há mais tempo no mercado, mesmo assim não reduziram de custo. O senhor imagina por quê? Porque há uma grande demanda por esses medicamentos, porque eles continuam tão caros, porque a gente pode correr o risco de afastar o investimento e nem assim fazer com que esses medicamentos sejam incorporados ao SUS, que os outros já não foram, ou nem assim torná-los mais acessíveis aos consumidores. Então, primeiro, eu concordo absolutamente com o que o doutor Alexandre falou, é que eu tenho, de fato, eu continuo tendo uma grande demanda disso no mercado. Tá? Então, essa é uma das razões pela qual o preço não baixou. Como o doutor Alexandre também mencionou aqui, de passagem, o produto que eu tenho no mercado hoje estão registrados na Anvisa como produtos similares e não como produtos genéricos. Tá? Uma das diferenças entre os genéricos e os similares hoje, quer dizer, na forma da legislação, é a seguinte: na legislação sobre preço, o genérico tem uma limitação diferente da limitação que eu tenho do preço do similar. Tá? Do ponto de vista técnico e do ponto de vista de eficácia, eles são iguais hoje. Tá? A lei exige que eu comprove uma bioequivalência entre esses produtos. Mas se eu quiser lançar com marca, eu tenho uma maior maleabilidade no que eu posso fazer com o preço do medicamento do que eu tenho quando eu tenho um genérico. Mas, de qualquer maneira, tá, todos esses preços de qualquer medicamento no Brasil, como você sabe bem, por exemplo, todo mundo sabe, o preço de medicamento no Brasil é regulado. Ou seja, você não lança um medicamento no Brasil pelo preço que você quer, você discute isso com a CMED, que é a autoridade que cuida de preço. Então, você vai lançar por um preço que foi acordado entre você e o governo. Tá? Então, só voltando ao ponto, não baixou porque eu tenho um mercado ainda muito aquecido sobre isso e os fabricantes nacionais não estão vendo necessidade de reduzir o preço